para depois ficar registrado. Vou mandar o link aí para vocês também. Ô, Thiago, só me instrui aqui, eu tenho aqui, para aumentar essa apresentação aqui. Ah, não, beleza, já achei aqui. Aí, só que eu não vejo vocês aí, né? Nem aí chat, tu não vê o né? chat. É. Se tiver pergunta, daí eu te aviso. Eu posso ficar controlando aqui o... Não, vou tentar fazer assim com a tela pequena, qualquer coisa. O que sabe? Aquele... Ah, tá, o meu mouse vocês já conseguem visualizar, né? Fica a bolinha vermelha, né? Ah, isso, você tá vendo que ali do lado tem várias ferramentazinhas, né? Era Tem isso que eu tava quadrado, tem pensando. seta, tem linha. Aham, Ali tu pode fazer o que quiser e na lixeirinha tu apaga quando quiser também. Bem bacana isso aí. tá. Aqui, né? Tá, beleza. Se encontrou aí? Sim, acho que sim. Então, pessoal, então eu vou iniciar a reunião de hoje, dar bom dia a todo mundo, agradecer a presença de vocês, os professores Ricardo e Luiz avisaram que não vão poder comparecer nessa reunião de hoje, então a gente vai iniciar nossa sexta reunião aí do período da pandemia, né, do LAEF, e vou começar agradecendo ao PC que se disponibilizou em apresentar o tema que ele vem estudando no projeto de doutorado dele, agora no projeto de pós-doutorado. Então, para quem não sabe, o PC, ele é pós-doutorando do LAEF, né, realizou seu pós-doutorado ali no LAEF na UFSC, e também é professor da Uniacel. Então, já agradeço de antemão ao PC pela disponibilidade, dentre as inúmeras tarefas que a gente tem aí na pandemia, e dedicar mais um tempo para apresentar isso para o LAEF. Então, agradeço ao PC e fica à vontade aí, PC. Temos aí nossa reunião com um teto pré-estabelecido próximo das 10 horas e fica à vontade. Beleza, então, Thiago. Então tá, bom dia a todos, um abraço a todos aí. Agradeço também o Thiago pelo convite, a oportunidade aí de estar compartilhando aí um pouco do que eu venho estudando. Acredito que é uma boa oportunidade aí, porque afinal a gente estuda, muitas vezes acaba não compartilhando o que a gente está adquirindo, então é sempre importante estar compartilhando aí o que a gente encontra, o que está de bom, o que está de ruim, para tentar, né, de alguma forma, contribuir aí com a formação de todos, né. Vou tentar, então, seguir aqui com a apresentação, vou tentar acompanhar o chat aí, se eu perder alguma coisa do chat, se vocês quiserem interromper, colocar aí, abrir o microfone para falar, ou colocar alguma coisa no chat, a gente vai mantendo uma conversa aí durante a apresentação, tá? O que eu trago para vocês, então, a gente tinha falado de componente lento, a gente ficou falando muito de ajustes e a questão matemática ali do estudo do Ricardo e do Luiz Antônio na reunião passada, e aí eu falei que tentaria trazer, então, os mecanismos fisiológicos aí para tentar explicar, então, essa questão da eficiência aí, né? Então, quando a gente fala de eficiência, a gente tem que pensar a eficiência basicamente de duas formas, né? A gente pode pensar a eficiência da maneira mecânica, eficiência mecânica ou eficiência metabólica, né? Então, quando a gente pensa numa eficiência mecânica, né, seria a questão da produção de força, né? Então, se a gente tem uma ineficiência mecânica, eu vou estar reduzindo a produção de força para o mesmo custo, para uma mesma taxa de trabalho aí, né? Para o mesmo custo energético. Eu teria que reduzir, então, essa produção de força. Eu teria uma ineficiência mecânica, estaria perdendo eficiência, né? Quando a gente pensa, então, em eficiência metabólica, numa mesma taxa de trabalho, então, a gente teria um aumento desse custo energético, né? Então, eu teria que ter mais energia para manter a mesma taxa de trabalho. Então, eu teria um custo adicional aí, e esse custo adicional é o que se refere na literatura, então, como o componente lento de VO2, né? Quando a gente pensa no comportamento do consumo, então, em exercícios aí constantes, a gente tem que pensar que o consumo ele vai ser dependente aí da intensidade do input que é dado, né? Então, conforme esse estímulo, eu tenho um ajuste do consumo de oxigênio, e esse ajuste ele vai procurar cumprir com aquela demanda de trabalho. Então, tem uma demanda de ATP, uma demanda de energia para determinado trabalho, e eu tenho, então, um custo energético para aquele trabalho, né? Então, eu vou ter um custo anaeróbio, que pode ser visto pelo déficit de oxigênio, ou vou ter um custo aeróbio depois de alguns minutos de exercício, né?
E eu tenho, então, uma demanda de ATP e eu tenho esse custo de ATP para determinada taxa de trabalho. Seguindo, então, pessoal, o que eu estou trazendo para vocês aqui, então, é a questão de que o que é falado na literatura, por exemplo, o Ferretti, 2015, fala da questão da linearidade entre consumo e taxa de trabalho, né? Nesse caso aqui, a gente vê o aumento da intensidade de exercício em potência e o consumo de oxigênio, segundo esse autor, de maneira linear, acompanhando esse aumento da taxa de trabalho, né? O que a gente vê na prática é que essa relação ela não é tão linear assim, é uma relação mais curvilinear, ou até mesmo essa linearidade é perdida, né, em intensidades maiores, que é a questão lá do estudo do Luiz Antônio, a questão da discussão, né, de como o organismo se ajusta, se é de primeira ordem, se é de segunda ordem, eu não vou entrar nisso agora, tá? Mas o que a gente tem é que a gente tem, então, um consumo aumentado a partir de determinadas intensidades. Então, estou trazendo para vocês aqui dados próprios, e aqui são dados meus mesmo, eu estava fazendo o exercício aqui, e aqui, então, no teste incremental, a partir do primeiro limiar ventilatório, a gente tem um consumo acima dessa linha aqui, que seria o extrapolado de uma relação linear, tá? E quando passa do segundo limiar ventilatório, aí do coeficiente respiratório, esse consumo ele é maior. Então, percebe-se que a gente tem um custo adicional aí, digamos, um custo de energia que não está refletindo em trabalho, né? Então, eu tenho na linha o extrapolado, que seria o consumo linear, se fosse linear, relação linear perfeita entre consumo e intensidade, e o consumo real medido nas bolinhas pretas, né? Quando eu trago isso para as cargas constantes, então, num exercício moderado, de baixa intensidade, eu tenho o consumo de oxigênio se ajustando e ficando dentro desse predito para carga. Então, eu não tenho custo adicional. O que vocês veem aqui é, na linha pontilhada aqui, o predito para aquela carga, e aqui nos pontos, o consumo daquela carga. Aqui está num ajuste perfeito, porque eu tirei, estou colocando só o valor do ajuste aqui, não estou colocando o resíduo, né? Só para ficar mais didaticamente claro. Enfim, quando a gente aumenta a intensidade, a gente vê que esse consumo se ajusta. Eu tenho pontilhada que seria o predito para aquela carga, num domínio pesado, e eu tenho um consumo já adicional àquele predito para carga. E numa intensidade maior ainda, numa intensidade muito pesada, eu tenho um consumo adicional maior ainda do que aquele predito para carga. Então, esse custo adicional que é chamado de componente lento na literatura, ele não está refletindo o trabalho, então é chamado de custo adicional aí, né, do que aquele predito para carga. Não sei se eu consegui ser claro, eu coloquei bastante coisa nos slides aí, então vou tentar acelerar aqui. Se alguém quiser interromper, colocar alguma coisa, pode falar, por favor, tá? Eu trago, então, aqui agora, rapidamente eu queria falar uma perspectiva histórica aí dessa análise do consumo de oxigênio, né? Alguns que estão ouvindo aí já me ouviram falar outras vezes sobre isso, mas, enfim, um dos primeiros, então, a estudar o comportamento do consumo aí foi o August Krog, né? O professor Ricardo já teve lá no Instituto August Krog, acho que o Luiz esteve junto lá também. Enfim, foi um dos primeiros lá com equipamentos de ponta, né? Está estudando essa questão do componente lento e consumo de oxigênio pela intensidade. Eles nem falavam de componente lento naquela época. É óbvio que a tecnologia para aquela época era uma tecnologia de ponta realmente, né? Mas, enfim. E tem o Archibald Vivian Hill, que também foi um dos primeiros, né? E também bastante conhecido, venceu o prêmio Nobel aí com o estudo dele sobre lactato, de 1923, né? Mas só lá pela década de 60 que o professor Astrand e o professor Salin, né? Então, aqui na foto, por exemplo, tem o professor Astrand e o Salin se exercitando, e aqui na bicicleta aqui o professor Salin. Eles começaram a estudar esse comportamento do consumo pelo tempo e pela intensidade. Então, a gente já observa, né, que tem um efeito no comportamento do consumo, tanto um efeito da intensidade, do estímulo, e um efeito do tempo, né, para esse comportamento do consumo. E lá nesses primeiros estudos, eles começaram a observar, então, que existia um custo adicional já, né? E esse consumo em intensidades maiores direcionava para atingimento do máximo, do consumo máximo de oxigênio, que é aqui essa linha, né?
Mas lá eles ainda falavam que esse custo adicional provavelmente era por conta de ou lesão, ou fadiga muscular, ou, né, falavam também que era por conta de alguns outros fatores que não estavam relacionados a realmente o custo de energia para o trabalho, né? E aí, no final da década de 70 e década de 80, começaram a surgir alguns outros estudos mais interessantes, né? Então, de Hargberg, de 78, trazendo contribuições aí energéticas para esse custo de consumo, para a intensidade de exercício. Então, eles analisaram o comportamento do lactato, viram que em intensidades menores o lactato ficava estável, em intensidades maiores aumentava, né? E colocaram aí porções de contribuição para essa alteração do consumo de oxigênio aqui. Tá bem pequeno para mim, eu vou aumentar aqui um pouco, e aí eu não vou estar vendo o chat, tá? Qualquer coisa vocês falam aí. Mas aqui, então, ele coloca, então, que teria uma porção relacionada ao custo da ventilação, e teria uma porção relacionada nessas barrinhas pretas aqui, relacionado ao aumento da temperatura, para essa mudança do consumo de oxigênio. E isso teria em diferentes intensidades, essas porções seriam maiores, né? Já o estudo de 88 do David Paul, que foi um estudo que ficou bem marcado e bastante referenciado aí, ele coloca, então, também comportamento de lactato em diferentes intensidades, mas ele observou que essa razão entre comportamento de lactato e produção de piruvato, em maiores intensidades, essa razão ficava maior. Então, em altas intensidades, eu tinha uma maior produção de lactato e um aumento na produção de piruvato, e isso estaria relacionado com o que ocorre a nível respiratório, a nível de consumo de oxigênio. Então, foi um dos primeiros estudos a falar que esse custo adicional seria algo que poderia estar refletindo o que está ocorrendo dentro da musculatura, ao contrário do que o Hagberg colocou lá, que seria algo relacionado ao custo da ventilação, por exemplo, ou aumento da temperatura corporal. Seguindo em frente, então, daí o estudo de 91 aí do Paul, ele colocou de maneira bastante interessante, colocando então que esse custo adicional seria realmente algo que reflete o que está acontecendo na musculatura. Eles colocaram ali catéteres na artéria femoral e observaram o fluxo sanguíneo para a perna e o consumo de oxigênio da perna. É um estudo aí bem invasivo, né? Mas observaram então uma relação entre esse consumo da perna e o consumo de oxigênio a nível pulmonar, né? E colocaram, então, que esse componente lento aqui, né, esses triângulos são o componente lento total, ele estaria relacionado com um aumento aí do consumo de oxigênio na perna, né? Aí, já chegando, então, nos anos 2000, aí, o professor Harry Rossiter colocou alguns estudos aí que trouxeram também contribuições para essa temática, falando que o que está ocorrendo a nível pulmonar de custo adicional seria algo que está refletindo o que está ocorrendo na musculatura. Então, eles observaram uma relação da cinética pulmonar com a cinética da fosfocreatina, medida em câmara de ressonância magnética. Observaram, então, que em intensidades menores, a fosfocreatina tinha um padrão bem similar com o consumo de oxigênio pulmonar. Em intensidades maiores, onde era observado esse custo adicional, esse componente lento, também era observado na fosfocreatina a nível muscular, né? Outra questão que colocaram aí nesses anos, na década de 90 e anos 2000, para explicar esse consumo adicional, foi um recrutamento adicional de unidades motoras e de unidades menos eficientes, né? Então, por exemplo, o estudo de Barston, que também é um estudo bastante citado, é um estudo que coloca aí, então, que um recrutamento, essa aqui é uma figura teórica, né? Então, esse recrutamento adicional de fibra tipo 2 estaria refletindo num custo adicional de consumo de oxigênio. E eles colocaram também que o que eles encontraram lá foi uma relação entre componente lento e percentual de fibras tipo 1, e eles tinham, então, eles fizeram biópsia nesse estudo, então, a partir da biópsia, da tipagem de fibra, eles observaram que os indivíduos que tinham percentual maior de fibra tipo 1 apresentavam um menor componente lento, custo adicional de oxigênio, aqui no final da carga. Só ressaltando aí, guarde essa informação, então, que a relação que eles encontraram é componente lento com fibra tipo 1, não com fibra tipo 2.
E o estudo de Pringle também é um estudo importante nesse sentido, que também encontra relação de tipagem de fibra 1, né, também através de biópsia, com a amplitude do componente lento. Então, quanto maior a amplitude do componente lento, menor esse percentual de fibra tipo 1, tá? Ou vice-versa, né? Aí, já em estudos mais recentes, começou a surgir a discussão de que a fadiga muscular, a fadiga intramuscular, estaria explicando o componente lento. E esse estudo do Cannon, que foi um aluno do Rossiter, ele estudou, então, diferentes intensidades de esforço, moderado, pesado e muito pesado, e ele mediu a força aí no cicloergômetro, né, com esforço isocinético, antes e depois das cargas. E tem uma medida durante também no terceiro minuto de exercício. E até o título desse artigo aqui, eles colocam que a fadiga precede o componente lento, tá? Mas o que eles trazem de interessante, que eu queria mostrar para vocês, e que também é uma relação, de certa forma, um pouco forçada, é que eles colocaram aqui o domínio moderado, o domínio pesado e o domínio muito pesado. Então, na relação que eles colocam falando que a fadiga tem relação com o componente lento, é uma relação dependente da intensidade de exercício, ou seja, conforme aumenta a intensidade de exercício, aumenta o componente lento, né? E aí, se a gente olhar só para dentro de cada intensidade, aí, pela dispersão dos pontos, dá para ver que não tem relação, né, entre a perda de produção de força aqui pelo pico de potência e o componente lento. Um outro estudo, já bem recente, que traz, acrescenta nessa linha de pensamento aí, é o estudo, então, dos canadenses, do professor Daniel Kerr, de 2016, e aqui eles fizeram um estudo analisando o comportamento do consumo de oxigênio durante o ciclismo, mas analisaram a produção de força e a fadiga muscular no isocinético, no Biodex. E aí eles têm, então, produção de força voluntária e tem também eletroestimulação para tentar verificar a fadiga muscular periférica. E o que eles observam, então, é que conforme aumenta o consumo de oxigênio, eles têm diferentes visitas em diferentes momentos. Aqui eles têm a medida, então, de força no minuto 3, no minuto 8, no minuto 13 e no minuto 18, né? Então, eles falaram aí de uma relação temporal, conforme aumenta esse custo adicional de oxigênio, teria um aumento aí, uma maior fadiga muscular periférica, né? Através da eletroestimulação, então, dessa razão aí do pico de torque aí pelo double twitch lá, né, da eletroestimulação. Eu não vou ficar falando muito de métodos, tá? Não vou ficar entrando muito na questão dos métodos, porque eu quero tentar chegar nos mecanismos fisiológicos mesmo. Talvez em alguns outros momentos a gente possa falar de métodos, enfim. Mas o que eu quero trazer é os principais resultados para a gente conversar sobre isso, tá? E aí, um outro estudo dos canadenses, do TMC 2017, eles não falam de componente lento, provavelmente não encontraram nada, mas eles falam de uma relação entre a fadiga muscular periférica com o tau da cinética, ou seja, com a velocidade do consumo de oxigênio durante o exercício. Então, quanto maior a fadiga muscular periférica, mais lenta a cinética de VO2. E esse estudo aqui é interessante porque eles não fizeram no cicloergômetro e foram para o Biodex depois, que tem uma questão aí, né, que é a questão de estar fazendo exercício no cicloergômetro e sair e ir para um isocinético, né, que é o estudo anterior. Nesse estudo aqui eles criaram um instrumento aí para medir a força no final do exercício. Então, imediatamente após o exercício, eles mediam a força aqui num instrumento criado aí para tentar simular um cicloergômetro. Mas, basicamente, então, nós teríamos relação entre fadiga muscular periférica e o componente lento de VO2 ou a velocidade da cinética, né, o tau, né, a variável tau. Aí, então, alguns key points aí, né, então nós teríamos aí, a partir disso, nós podemos observar que o que é afirmado na literatura que pelo menos 80% do componente lento está refletindo o que está ocorrendo dentro da musculatura, né, então, a partir de mecanismos de fadiga muscular, aí alterações metabólicas, né, no fosfato inorgânico, fosfocreatina, enfim, ou recrutamento de unidades motoras menos eficientes.
e aí teria um 20% que poderia estar refletindo um custo adicional aí do trabalho da musculatura respiratória, um custo do trabalho cardíaco, ou ainda de musculatura auxiliar. Se alguém quiser falar alguma coisa aí, pessoal, eu vou seguindo aqui. Por enquanto ninguém falou nada, eu estou seguindo, estou assumindo que vocês estão compreendendo e estão seguindo a minha linha de pensamento, tá? Tranquilo, PC, pode tocando. Só naquela figura anterior ali é interessante, tu trouxe esse apanhado histórico, em que antigamente se acreditava que até um percentual maior, né, contribuindo para o componente lento, não vinha da musculatura em exercício, né? Hoje já se aponta em cerca de 80%, só que também muitos dos estudos que levaram a essas conclusões eram simplesmente por correlações, né? Então, aumentou o componente lento, o que das variáveis que eu tenho aqui que se correlacionam com o componente lento? Teve uma correlação entre componente lento e aumento da temperatura, entre componente lento e aumento do lactato, então, logo, são esses fatores que influenciam o aumento do componente lento. Então, acaba sendo metodologicamente um pouco precário dizer que uma coisa está causando a outra, ou que tem importância, porque justamente esses fatores hoje, por métodos mais apropriados, já mostram que não é bem assim, né? Então, simplesmente essa correlação não dá para assumir que são os fatores que estão influenciando, como se acreditava anteriormente, e os métodos de hoje já permitem ter uma conclusão, ou pelo menos uma ideia mais clara do que realmente importa, né? É isso mesmo, Thiago. Muito, muito bem colocado aí por você. Acho que eu vou tentar falar alguma coisa ainda nesse sentido aí, mas, né, é importante ressaltar isso, né? Então, muitas questões e colocações aí de autores, né? Então, a partir de relações ou a partir de achados, né, que hoje em dia são discutidos, pelo menos, né, são contraditórios ou discutidos aí na literatura, né? Mas até então a gente teria essa questão aqui, né? A partir dessas correlações ou desses achados, né, com lactato, com o que está ocorrendo na musculatura a nível de fosfocreatina, por exemplo, nos estudos do Rossetti, a gente chega nessas conclusões aqui. Como o Thiago então está colocando, né, existem outros autores aí que, de maneira na contramão aí do que foi falado até agora, eles colocam então que a fadiga muscular não estaria representando um custo adicional de consumo de oxigênio. Então, o estudo de Hopker, por exemplo, eles fizeram o efeito do dano muscular sem saltos, né? E observaram, então, uma redução na produção de força. Eu não sei se as figuras estão bem visíveis para vocês, tá? Então, para mim está pequenininho, mas eu lembro da apresentação, então é fácil de falar, mas se não estiver bem visível para vocês, vocês colocam aí. Mas, enfim. No seu computador, PC, cada um consegue aumentar ou diminuir a apresentação, tá? Então, não precisa se preocupar com isso, porque se eu quiser, eu posso aumentar a minha aqui e daí ficar vendo em tela cheia. Então, cada um pode fazer isso, tá? Então, não precisa se preocupar. Obrigado. Então, o Hopker, ele viu, então, uma redução na produção de força, né? Mas essa redução na produção de força não refletiu em alteração, nem na cinética, nem em consumo de oxigênio, a nível de custo adicional. Ainda tem um estudo do doutorado do Christopher, né? Esse estudo de Souza 2016 aqui, que verificou, então, diferentes taxas de trabalho para depletar a W' em 3 ou 10 minutos, né, com diferente cinética, então alterou o tal, alterou o componente lento era bem maior, né, na intensidade de maior duração, mas não houve diferença na fadiga muscular medida aí no isocinético, na load, né. Então, a fadiga muscular foi igual nas duas intensidades aqui, tem uma fadiga em relação ao controle, mas foi igual. Tem outros estudos ainda, mas tem o que eu trago para vocês aqui, esse estudo de Twistle-Waite, eu nunca sei se eu estou falando certo o nome desse cara, mas o que ele mostrou aqui foi que uma maior fadiga num exercício aí de extensão de perna, que foi pensado para realmente produzir uma maior fadiga e recrutamento de mais unidades motoras, também não refletiam alteração na cinética. Então, esses autores acabam colocando que a fadiga muscular não é um requisito para explicar aí esse componente lento de VO2. Esses estudos, essa linha aí que acabou trazendo, então, algumas coisas para os estudos que eu acabei fazendo no doutorado, que eu quero falar rapidamente agora para vocês aqui, algumas conclusões que eu cheguei no doutorado, que levaram, então, ao pós-doc, né, que é o que eu vou apresentar no final.
Mas, né, a gente, então, mediu, como eu falei ali no estudo do Christopher, né, a gente acabou medindo essa produção de força no cicloergômetro, que é realmente imediatamente após, né, e no mesmo, né, tem uma validade ecológica, e no mesmo movimento, no mesmo exercício que está sendo realizado, né. Então, a load, né, para quem não sabe ainda, ela tem uma célula de carga no pé de vela ali que permite, então, essa medida de força ali instantânea. Mas, então, nós acabamos fazendo aí, pelo menos, 2 artigos do meu doutorado, um deles foi esse aqui, né, e, então, que eu quero mostrar para vocês rapidamente o que foi feito e o que a gente encontrou aqui. Então, a gente fez o efeito do exercício prévio, a gente tinha uma situação controle, medida de força no final, e os indivíduos entravam numa carga aí, numa intensidade aí muito pesada, e tinha medida de força no 3º minuto e no 8º minuto dessa carga. E aí, numa outra situação, na situação que eu estou chamando de situação experimental, faziam uma medida de força controle após um exercício moderado, exercício prévio muito pesado, descansavam 10 minutos e entravam no exercício muito pesado aí, novamente com a medida de força. O que a gente encontrou, então, foram que o exercício prévio alterou a cinética, teve um componente lento reduzido, então o exercício prévio acaba reduzindo, aumenta essa amplitude primária aqui, e reduz essa amplitude aqui de custo adicional de componente lento. Já no 3º minuto havia uma redução desse custo de oxigênio, e no 8º minuto também reduziu. Então, o exercício prévio reduziu, né, o componente lento reduziu esse custo de oxigênio para aquela taxa de trabalho. Então, a gente pensou o seguinte, se o exercício prévio reduz, se ele altera a cinética de VO2, a produção de força teria que responder de maneira similar se a relação fosse de causa e efeito. E aí, o que a gente encontrou na produção de força foi o seguinte, né? Independente da situação, a situação experimental nas barras brancas aqui, ou a situação controle, houve uma fadiga no 3º minuto, que aumenta no 8º minuto, mas não houve diferença entre as situações. Com exercício prévio ou sem exercício prévio, a fadiga muscular era a mesma, né? Que ela acaba se relacionando aí, independente da intensidade aqui, né? Então, independente da intensidade, a gente encontra uma relação moderada, fraca aí com o componente lento, entre esse torque, né, essa fadiga muscular na redução do torque, com o componente lento, mas essa relação não é alterada com a situação experimental, com o exercício prévio, ou seja, a gente acabou visualizando aí que essa relação provavelmente não estava sendo de causa e efeito, então parece existir uma relação, principalmente, né, em exercício que tem uma acidose metabólica alta aí, um exercício muito pesado, ou no domínio severo, para quem preferir, mas parece não ser de causa e efeito. Então, o nosso dado ali, nesse momento, não convenceu essa questão de causa e efeito entre custo adicional, componente lento de VO2 e fadiga muscular. O outro estudo que a gente acabou fazendo foi esse estudo aqui, então, que saiu na Frontiers, né, e a gente também pensou de maneira similar aí, tentar analisar a produção de força, cinética de VO2, mas partindo do pressuposto das diferenças fisiológicas entre os sexos aí, né. Então, a gente acabou pensando, né, a partir de uma revisão de literatura aí nas questões de diferenças fisiológicas e anatômicas entre os sexos, vou só falar algumas rapidamente, que é a questão da difusão alveolar, que é diferente, as diferenças anatômicas em caixa torácica e tamanho dos pulmões, diferenças entre tipagem de fibra, nas mulheres elas apresentam maior número de fibras tipo 2, recrutamento muscular também parece ser diferente entre homens e mulheres, a fadiga, ela é diferente, as mulheres resistem mais à fadiga, né? Enfim, existem várias diferenças fisiológicas entre os sexos, né, que acarretariam no que poderia estar trazendo aí diferenças na cinética de VO2, né? E a gente criou um design, então, pensando em fazer uma situação controle, medir a força num domínio moderado, né, numa situação controle, e aí os indivíduos entravam numa situação de exercício muito pesado, num delta 60, e media a força no final, a 60 ou 120 RPM. E aí, num outro momento, faziam a mesma situação controle, medida de força, recuperavam, descansavam, mas tinha aqui, então, um efeito de baseline elevado, ou seja, eles saíam de 20 watts, iam para o exercício moderado, e a partir do exercício moderado entravam na carga muito pesada.
O efeito do baseline elevado sair desse exercício moderado aqui acaba alterando a cinética, que isso é mostrado na literatura. Então, deixa a cinética mais lenta e deixa o componente lento de VO2 menor. E aí eles dizem que provavelmente isso é por conta do recrutamento de unidades motoras menos eficientes, né? Então, tem a questão do princípio de tamanho, né, para o recrutamento de unidades motoras. Então, por a questão do princípio de tamanho de Henneman lá, teria uma diferença aqui na cinética de VO2 quando sai de um baseline elevado, de um exercício moderado para um exercício muito pesado. E aí a gente pensou, então, se a cinética de VO2 vai alterar, né, em ambos os sexos, né, a produção de força também tem que alterar, e tem que acompanhar aí essa alteração na cinética, né, se a relação fosse de causa e efeito. Aqui só alguns dados aí dos indivíduos, né, então nós tivemos várias diferenças aí entre homens e mulheres, né, então só falando para vocês na potência pico, a diferença aqui entre potência pico entre homens e mulheres, o consumo pico também, os limiares, enfim. O que acarretou em diferenças na cinética de VO2, né? Então, nós tivemos aí, aqui homens, aqui mulheres, e nós tivemos realmente diferenças fisiológicas aí que acarretaram em alterações na cinética de VO2. A velocidade da cinética não é diferente entre homens e mulheres, né? Então, o tal, ele é igual, independente da condição. Mas as outras questões aí, né, amplitude, né, então as mulheres acabam consumindo menos oxigênio, atingindo uma amplitude final menor também, e um componente lento menor em relação aos homens. E essa condição que eu chamei de baseline elevado aqui, ela também altera a cinética, então deixa a cinética bem mais lenta, como vocês podem visualizar aqui, tanto para homens quanto para mulheres, e também altera o componente lento. O componente lento ele é reduzido, bem reduzido, quando é feita essa situação de baseline elevado, tanto homens quanto mulheres, né? Então, na figura a gente pode visualizar melhor aqui, nós temos os homens à esquerda e as mulheres à direita. As mulheres praticamente não tinham componente lento quando saíam do baseline elevado, né? Praticamente anulou esse custo adicional. Mas o que a gente observou também foi que essas alterações elas foram independentes da acidose metabólica ou da percepção subjetiva de esforço, ou seja, a percepção subjetiva de esforço que poderia estar indicando aí, né, uma fadiga central, ela foi igual em ambas as condições para homens e mulheres, e a acidose metabólica que ocorre durante o exercício também foi igual em ambas condições e aí para homens e mulheres. E a produção de força, vamos se ater aqui ao gráfico superior aqui de cima aqui, que está mostrando aqui o delta do torque, né? A produção de força ela não foi alterada. Nós tivemos o mesmo delta de torque, tanto para a velocidade de 60 RPM quanto para a velocidade de 120 RPM, para os homens e para as mulheres. Ou seja, não há alteração aí na produção de força, tendo uma alteração aí na cinética de VO2, né? E aí a gente acabou concluindo que essas alterações isoladas na cinética de VO2 após aí que eu estou chamando de W para W, que é trabalho, né? Então, saindo de uma carga moderada com um exercício muito pesado, essas alterações na cinética de VO2 não resultaram em alterações na produção de força, né? Então, desafiando aí essa relação de causa e efeito aí. Eu vou chegar nos dados do pós-doc agora, se alguém quiser colocar alguma coisa, senão eu já vou entrar nessa questão do estudo do pós-doc. Pessoal, seguindo em frente, então, no pós-doc, então, a gente tentou seguir nessa linha de pensamento, né? Tentando analisar essa eficiência mecânica, eficiência metabólica aí no ciclismo. Então, o que a gente fez? Tinha uma visita incremental para determinar, né, consumo de oxigênio, limiares e as intensidades a partir disso. E nessa visita também era realizada a avaliação antropométrica, entre outras coisas, mas era realizado um método aí de oclusões repetidas para determinar aí o consumo de oxigênio muscular, né, utilizando o NIRS lá. Então a gente coloca o NIRS no vasto lateral da coxa direita do indivíduo e coloca lá uma cuff, um manguito, né, para realizar a oclusão, né, na região inguinal ali. Então, ocluía o fluxo sanguíneo para aquela região e media o consumo de oxigênio. Tá? Eu não vou entrar na questão do método, como eu falei para vocês,
talvez em uma outra oportunidade a gente possa falar só sobre esse método e sobre estudos, né, relacionados a isso. Mas o que a gente pensou, então? A gente pensou em realizar, né, novamente, um domínio moderado, exercício moderado, medir essa força no final do moderado. Por que é sempre medido após o moderado? Porque o moderado não acarreta em fadiga, não tem alteração, né? Então, realiza um aquecimento, mede a força, então seria uma situação controle, né? E aqui a gente adicionou um esforço isocinético aí, no momento baseline, antes da carga. Foi uma sugestão aí que acabou surgindo aí de outros trabalhos. Então, a gente tinha essa medida de força no final do moderado, antes de entrar na carga no momento baseline, e no final da carga. E era medido o consumo de oxigênio durante o exercício e também aí a oxigenação aí muscular, com o NIAS, né? Eu estou chamando de segunda parte aqui, é porque eu tenho, então, tanto para delta 30 no domínio pesado, quanto para o delta 60, né, 2 visitas, né, para cada intensidade aí. E aí, eu tinha ainda uma terceira visita para cada intensidade, onde, além dessas medidas de força que a gente colocou antes, tinham as medidas de força durante a visita. Então, esforço cinético a cada 2 minutos aí. E aqui também a gente adicionou a eletromiografia, tá? Eu tinha até um videozinho para mostrar, mas aí fica para um outro momento. Enfim, então a gente tinha a medida de eletromiografia, consumo de oxigênio, oxigenação muscular e a medida de força aí lá no ciclo ergômetro, como eu falei para vocês. Eu vou acelerar algumas coisas, tá, pessoal? Daí, se vocês quiserem aí interromper, fiquem à vontade. Aqui, então, são as características dos sujeitos, né? Então, potência pico, só ressaltando para vocês aí algumas características. VO2 máximo, os indivíduos eram, no total, aí 16 sujeitos, homens fisicamente ativos, né? A nível recreacional. Aqui, então, as diferenças entre as intensidades, que eu chamo de D30 e delta 60, então, domínio pesado e domínio muito pesado, ou severo. Então, nós tivemos diferenças, realmente, né? 2 intensidades diferentes, né? Potências diferentes, consumo de oxigênio diferente nessas intensidades. Então, eram realmente 2 intensidades em diferentes domínios fisiológicos, digamos assim, né? A gente não tem medida de potência crítica ou máxima fase estável, mas dá para dizer que são intensidades diferentes. E aqui o que eu quero mostrar para vocês, então, essa tabela está só ressaltando aqui os dados da cinética de VO2, né? Então, a gente acaba tendo o efeito da intensidade na amplitude, aí, então, conforme aumenta a intensidade de exercício, aumenta esse consumo de oxigênio. E, né, no domínio moderado a gente não tem componente lento, mas no domínio pesado e muito pesado, nas intensidades maiores, também um maior componente lento, né? De maneira significativa. E o VO2 final da carga também é maior conforme aumenta a intensidade, né? Então, na figura a gente consegue ver melhor. Então, como eu falei lá no início, a questão da eficiência, né? Agora a gente olha aqui a eficiência, né? Então, no domínio moderado, né? Aqui é a média do grupo, né? Então, no domínio moderado, não tem custo adicional de consumo de oxigênio. No domínio pesado, novamente, esse custo adicional aqui, né? Um componente lento, mas menor do que o componente lento que foi encontrado no domínio muito pesado. E só ressaltando aí que esse componente, esse consumo de oxigênio, ele estabilizou abaixo do consumo pico, né? Não foi atingido o consumo pico nas cargas muito pesadas ainda. Já foi uma discussão que foi falada em outros momentos aí nas reuniões, né? E aqui o componente lento, então, para uma grande maioria dos indivíduos, foi maior aí no domínio muito pesado. Aqui só mostrando para vocês o seguinte, que a produção de força, que é a visita ou a situação moderada ou a situação baseline nas diferentes visitas. Então, essa produção de força, ela tem uma variação, mas não é estatística aqui, não tem uma diferença estatística. Então, ou seja, eu posso afirmar que essa produção de força que eu estou medindo lá no pé de vela da load, ela não sofre alteração aí de urna, alteração, né, entre as visitas, um efeito de aprendizagem, um possível efeito de treinamento, enfim, né, a medida ela acaba sendo reprodutível. E no final da visita também, para ambas as condições, também não há diferença. Então, eu não tenho, né, acaba que a medida de força que eu tenho nas diferentes visitas para cada condição, ela é a mesma, tá? Então, mostrando aí a validade da ferramenta, né?
Aí, então, a produção de força aqui, essa produção de força nas diferentes intensidades, aqui, então, delta 30 e aqui delta 60, tá? E o que eu coloco para vocês aqui são os deltas, né? Aqui está a perda de produção de força em percentual, mas o que eu coloco para vocês é o seguinte: no delta 30, apesar de ter uma variação aí na produção de força, não foi significativo, ou seja, não tem efeito da intensidade. Daria para dizer, não tem fadiga muscular nessa situação de exercício pesado. Mas no delta 60 tem uma fadiga que ocorre nos primeiros 2 minutos e depois, apesar de uma variação, ela fica estável, ok? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: num domínio pesado, onde a gente observou um componente lento, apesar de ser pequeno, tem um componente lento, não tem fadiga, né? Então, já é um dos resultados aí que eu coloco para vocês. E no domínio pesado, onde a gente tem uma fadiga muscular, tem componente lento, mas essa fadiga muscular ela fica estável durante o exercício, né? E o componente lento lá está aumentando durante o exercício, né? Essa produção de força, ela apresenta algumas relações aí com as outras variáveis. Então, por exemplo, a produção de força se relaciona com a cinética da oxigenação muscular ou do consumo pulmonar. E no delta 60 se relaciona também com a questão da extração muscular de oxigênio ou com o trabalho da musculatura respiratória. Eu já vou voltar nesses dados ali, só estou colocando aqui para vocês agora. O que eu coloco nessa figura aqui, que é interessante, apesar de ser assim, ó, é uma relação fraca, né, com um erro aí de estimativa consideravelmente alto, mas quando se esperava lá que teria uma relação entre componente lento, né, esse custo adicional de consumo de oxigênio e produção de força, né, uma maior fadiga, maior componente lento, a gente observa que o contrário, né? Então, na carga aí de delta 60, muito pesado, o que a gente está observando aqui, quanto maior essa fadiga muscular aqui, novamente, é uma relação fraca, né? Mas quanto maior essa fadiga muscular, menor o componente lento, uma relação inversa do que poderia ser esperado aí, né? Pelo que foi falado da literatura até o momento. Agora, aqui o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: aqui eu tenho a análise da eletromiografia e eu fiz 2 tipos de análise. Eu tenho uma análise de amplitude do sinal, ou seja, o root mean square que eu estou colocando aqui nesse gráfico, né, é a amplitude do sinal. Então, a amplitude do sinal seria o quanto o músculo está sendo ativado, quanto maior a amplitude, maior a ativação. E aqui que eu estou colocando na questão das bandas de frequência, é o sinal eletromiográfico no domínio da frequência, ou seja, eu tiro do domínio do tempo, coloco no domínio da frequência. Quando eu coloco no domínio da frequência, essa frequência de sinal me traz aí algo em relação ao recrutamento de unidades motoras, tá? E essa análise aqui é só do sprint isocinético, ou seja, é só quando eu tenho lá aquele momento do esforço isocinético da medida de força. Então, essa análise aqui é uma janela de 3 segundos a cada esforço isocinético lá. E o que a gente está vendo aqui, apesar de ter uma variação, né, ela não é estatisticamente diferente, ou seja, eu não tenho nem efeito do tempo, nem efeito da condição. Então, durante o esforço isocinético, tanto a ativação muscular quanto o recrutamento muscular parece ser o mesmo. Só ressaltando que aqui para a eletromiografia acabou ficando com um N de 11, né? Alguns sujeitos a gente não conseguiu analisar, mas então parece que essa medida lá, relembrando, né, que teve uma perda de produção de força no delta 60 lá, né? Então, essa perda de produção de força lá parece não estar relacionada ao que está ocorrendo a nível de ativação ou de recrutamento, ou seja, o recrutamento é igual, né, ou similar, e a ativação muscular também é similar. Então, provavelmente, essa perda de produção de força medida lá no torque, lá na load, pode ser algo relacionado ao que está ocorrendo a nível intramuscular, né, a partir aí da junção neuromuscular da placa motora, né? Então, uma fadiga muscular periférica, né? Podemos, né, fazer essa inferência aí. Seguindo, então, só para explicar para vocês rapidamente, eu não quero ficar batendo na questão do método, mas como essa questão da análise do domínio da frequência, né? Então, eu tenho o sinal, a frequência do sinal, então aqui está em hertz, né? Então, eu tenho diferentes bandas ali de sinal. E aí,
essa banda maior e essa banda menor acaba sendo excluída, né, porque vai ser só um artefato, só o resíduo lá do sinal eletromiográfico. Eu tenho outras bandas aí nesse domínio da frequência aqui, tá? Eu acabo excluindo também essa banda do meio, e eu fico, então, com bandas menores, né, a nível de hertz, e bandas maiores, tá? E aí o que é falado na literatura, então, que essas bandas menores estariam mais relacionadas à fibra tipo 1, e essas bandas maiores estariam mais relacionadas à fibra tipo 2, né? Então, quando eu coloco abaixo de 100, seriam mais relacionados a recrutamento de unidades motoras de fibra tipo 1 e acima de 100 de fibra tipo 2. Eu já vou voltar na questão da eletromiografia ali, e agora, como a gente acabou colocando PDF, Thiago, acabou que essa figura que ficou bem ruim de visualizar. Mas aqui o que eu queria colocar aqui foi o seguinte: aqui eu tinha a tabela da extração muscular de oxigênio, a gente teve diferença, então, na extração muscular de oxigênio, na cinética, e essa diferença na extração não foi dependente da taxa da taxa de saturação tecidual, ou seja, parece que essas diferenças na extração de oxigênio, conforme aumenta a intensidade, tem uma maior extração de oxigênio, basicamente é isso, mas, poxa, que pena, ficou bem ruim aqui, mas a taxa de saturação tecidual, que é aqui, essas bolinhas pretas, esses quadradinhos aqui, ela foi igual para ambas intensidades, não tem nem efeito de tempo aqui. Ou seja, dá para dizer que a entrega de oxigênio para a musculatura é a mesma, mas está ocorrendo uma maior extração de oxigênio a nível periférico, tá? Como eu falei para você, a gente usou lá o método das oclusões repetidas, né? E a gente acabou tendo, então, uma cinética do consumo de oxigênio muscular aí. E essa cinética do consumo de oxigênio muscular também se relaciona aí com diferentes variáveis aí. Mas, basicamente, a gente tem uma relação, então, da cinética do consumo de oxigênio muscular com a extração de oxigênio, que é a variável de tempo da extração de oxigênio muscular, e também as amplitudes da extração de oxigênio muscular. Então, dá para dizer que quanto maior a capacidade muscular oxidativa, né, maior a capacidade de extração muscular. E aí, aqui, rapidamente, então, quando a gente olha numa relação linear de stepwise, numa regressão linear de stepwise, então, nessa regressão aqui, eu coloquei o torque como variável dependente para tentar encontrar que variáveis poderiam estar explicando essa diferença no torque, essa perda de produção de força. Quando eu analiso para todos os sujeitos, aqui um N15 porque um dos sujeitos não deu para utilizar, eu tenho a PSE entrando como um fator explicativo de quase 50%, e quando num outro modelo, PSE e tal, o tempo de resposta da deoxi, ou seja, da extração de oxigênio muscular, explicando aí 60% dessa variação do torque. Quando eu fiz a stepwise só no N11, ou seja, quando eu analisei essa diferença do torque, colocando o N, onde eu poderia colocar as variáveis de eletromiografia também, a questão das bandas de frequência ou da ativação ali, né, do root mean square, eu tenho que o consumo de oxigênio muscular, essa capacidade muscular oxidativa, estaria explicando, então, em torno de 50% aí dessa variação no torque. Seguindo em frente, então, o que a gente acabou observando aqui, tá, foi uma relação aí desse consumo da musculatura respiratória. Tem uma equação para medir isso é medido a partir da ventilação, tá? É uma estimativa, mas esse consumo da musculatura respiratória também estaria se relacionando com algumas variáveis, principalmente com o que eu chamo de componente lento da extração de oxigênio, da HHB, e com a percepção subjetiva de esforço, e aí no delta 60, onde a gente tem o maior consumo da musculatura respiratória, né? Também tem uma relação com o delta torque.
Aqui, o que eu trago é o seguinte, pessoal. Aqui é o root mean square, ou seja, essa amplitude do sinal eletromiográfico durante a carga constante. Então, aqui eu isolei, eu tirei, eu não usei aquela parte onde tinha o sprint isocinético, eu estou analisando só o sinal eletromiográfico durante a carga constante. E aqui a gente tem alguns resultados interessantes. Então, para o root mean square, a gente observou que não tem, acaba tendo um efeito do tempo, porque, né, obviamente, aumenta a partir do momento zero para o exercício tem um aumento, mas fica estabilizado, né? A ativação é a mesma durante a carga. E tem diferença aí da condição, né? Na condição de maior intensidade, uma maior ativação muscular. E aí, essa diferença na ativação para todos os músculos aqui, vasto lateral, reto femoral e bíceps femoral, apresenta uma relação com o componente lento, independente da intensidade. Tem uma relação de componente lento e ativação muscular. Aqui, então, nas bandas de frequência, como eu falei para vocês, que eu chamo de B1, B2, seriam as bandas de frequência de unidades motoras tipo 1 e unidades motoras tipo 2, na B4 e B5. Também tem uma variação, mas não tem diferença significativa durante a carga, né? Tem efeito da condição, intensidade maior leva um maior recrutamento de unidades motoras, né, que é esperado, e também se relaciona aí com diferentes variáveis. Né? Então, eu tenho uma relação aqui, por exemplo, da extração de oxigênio muscular com o maior recrutamento de unidades motoras tipo 1. E o componente lento, ele se relaciona também, levando em conta todos os músculos, aqui é o delta dessa mediana da frequência, né? Então, para unidades motoras tipo 1, para fibras tipo 2, eu tenho uma relação de componente lento aí com o recrutamento de unidades motoras. Mas, essa aqui é interessante. O que acontece aqui? O estudo de Bohannon, ele falou que também tinha um maior recrutamento que explicaria o componente lento, né? Que é a questão lá que a gente colocou dos mecanismos que pode explicar, mas o estudo de Isolares, eles fizeram lá com fibra de cachorro, com uma ativação total da musculatura, e observaram que, mesmo quando não tinha possibilidade de recrutar mais fibras motoras, existia um custo adicional aí de oxigênio, né? E aí, o que eu trago para vocês é o seguinte, então, nesse meu estudo aqui, a gente encontrou, utilizando todos os músculos, existe uma relação de componente lento com o recrutamento. Mas, quando eu olho só para os músculos isolados, quando eu olho para o vasto lateral, eu tenho essa relação quando eu pego fibras tipo 1, mas não existe essa relação quando eu olho fibras tipo 2. E aí eu tenho essa relação para o reto femoral, tanto para a fibra tipo 1 quanto para a fibra tipo 2. E para o bíceps femoral eu não tenho relação. Ou seja, parece que essa relação é dependente dessa estratégia do organismo do recrutamento de unidades motoras e dos diferentes grupos de músculos aí, né? Então, essa relação é dependente também do músculo envolvido. Nosso tempo está meio escasso, então, vou pular essa questão aqui, mas parece que os diferentes grupos musculares aí envolvidos no ciclismo, eles têm diferentes estratégias de oxigenação e de extração, tá? Que é um estudo aí, depois eu posso compartilhar com vocês esse estudo. E outro estudo que também mostra que o recrutamento de unidades motoras estaria explicando o componente lento, tá? Esse estudo aqui é um estudo recente, bem recente, mas é interessante porque nesse grupo do professor Fábio Bohannon, eles fizeram o seguinte, eles fizeram também eletroestimulação durante o ciclismo, né? E aí eles medem componente lento, medem fadiga periférica e observam que existe, por exemplo, na máxima voluntária, existe uma perda de produção de força só após 30 minutos de exercício, e na fadiga periférica, eles têm uma perda de produção de força a partir de 10 minutos, que é acentuada lá do 20º ao 30º minuto, mas
a questão é a seguinte, tem um aumento no consumo adicional, no componente lento aqui, mas do 6º para o 10º minuto está estável, e do 20º para o 30º minuto também está estável. Então, parece que essa relação entre fadiga muscular e componente lento, ela não é uma relação temporal, então parece não ser temporal. É provável que o que está ocorrendo de fadiga muscular é a nível intramuscular, do início do exercício acaba sendo pago aí durante o exercício, mas não é uma relação temporal. E aí, aqui são meus últimos slides, tá, pessoal? Acabei colocando muita coisa aí, peço desculpa para vocês, já estamos em 10 horas aí, mas já estou finalizando também. E aí, então, o que eu acabei encontrando também foi uma relação do delta torque com esse delta do recrutamento muscular, tanto para fibra tipo 1 quanto para fibra tipo 2. Mas quando eu olho para o reto femoral, eu tenho relação de delta torque com fibra tipo 1 e fibra tipo 2. Mas quando eu olho todos os músculos, quando eu coloco o vasto lateral e bíceps femoral também nessa análise, fibra tipo 1 não se relaciona com o delta torque. Então, realmente parece que existe uma estratégia de recrutamento que acaba refletindo aí nessa perda de eficiência muscular e mecânica, né? E o componente lento desse delta torque, né, então a diferença ali no período de componente lento, também se relaciona com esse recrutamento de unidades motoras tipo 1 e unidades motoras tipo 2. Então, chegando à mensagem final aí, né, eu acho que o que a gente pode trazer de contribuição nessa análise toda, né, algumas conclusões que vocês podem levar para casa aí, disso tudo que foi falado. Eu sei que alguma coisa eu acelerei, algumas coisas ficaram aí, passaram meio que batido, né, mas a gente então pode ver que parece realmente não existir uma relação causal, uma relação de causa e efeito entre fadiga muscular e componente lento, né, talvez o componente lento esteja se relacionando com uma fadiga muscular que ocorre a nível intramuscular, e aí o que está ocorrendo a nível intramuscular muitas vezes a gente não consegue nem medir com os instrumentos que a gente tem, ou, né, é muito difícil criar um design para medir o que está ocorrendo lá de distúrbio metabólico intramuscular, né? Mas essa ineficiência metabólica e mecânica parece resultar disso, né? E provavelmente é algo que está ocorrendo nos primeiros minutos de exercício que acaba refletindo aí num custo adicional que ocorre e acaba sendo gradual aí durante o exercício, pelo menos da maneira que a gente mede, né? E essa fadiga muscular periférica, então, parece estar relacionada a alterações aí na capacidade muscular oxidativa. Então, a capacidade muscular oxidativa estaria explicando, de certa forma, pelo menos de certo grau, aí, essa fadiga muscular. E o padrão de recrutamento de unidades motoras também parece ditar essa eficiência mecânica e oxidativa aí. Era isso que tínhamos para hoje, pessoal. Obrigado pela atenção aí. Se vocês quiserem abrir o microfone, colocar alguma coisa aí, contribuir, discutir, falar o que está errado. Show de bola, PC. Parabéns pela apresentação. Agradeço novamente pela tua explanação. Não é fácil apresentar esse projeto do teu pós-doutorado e os teus resultados sem de fato fazer uma contextualização prévia, né? E ainda, por mais que, como tu tenha mostrado aí, são quase 100 anos de pesquisa sobre essa temática, né? Agora realmente é que está se desenrolando esse nó, né? Então estão surgindo evidências aí, talvez contrastantes, uma aponta para um lado, outra aponta para o outro, e tem se entendido cada vez melhor esse fenômeno, né? Que se acreditava anteriormente não necessariamente é o que tem se mostrado agora. E eu vou aproveitar para parabenizar o PC e deixar aberto para quem tiver perguntas, quem quiser comentar a apresentação do PC, fica à vontade aí, pessoal. Abre o microfone ou comenta no chat. Tiago, eu tenho uma aí, pergunta para o PC. Bom, primeiramente, parabenizar o PC pela apresentação, né? Eu pude acompanhar, né, todo esse processo aí de evolução, né, que o PC teve nessa temática, né, desde o mestrado dele até o pós-doutorado. Então, fico feliz, assim, em ver, né, toda a evolução que o PC teve, né, nos conhecimentos que ele foi buscando ao longo da formação dele, e também de poder, né, partilhar um pouco aí desse
nesse processo, né, dessa temática que é extremamente complexa. Eu sempre comentei isso com ele, né, e às vezes a gente, dentro da nossa realidade, tem que estudar mecanismo de uma forma que, infelizmente, às vezes a gente não consegue, né, pela tecnologia, equipamento que a gente tem à disposição, responder todas as nossas dúvidas, né, os nossos questionamentos que são problematizados em forma de pesquisa aí. Mas, PC, assim, a minha pergunta em cima dos dados ali, né, do seu pós-doutorado, primeiramente, assim, qual que é a variabilidade da amostra em termos de nível de treinamento? E aí a gente pode pensar tanto no consumo máximo de oxigênio como uma medida, né, para a gente ter uma noção do nível de treinabilidade, né, dos participantes do teu estudo. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é se nessas análises que você fez de associação ali, né, embora você tenha mostrado algumas associações moderadas, outras mais baixas, né, mas uma vez se houver, né, uma variabilidade do nível de treinamento aí dentro da tua amostra, tu não acredita que essas análises possam ser justamente em função, né, dessa variabilidade no nível de treinamento? Acredito, né, que quem tenha talvez um maior nível de treinamento, muito provavelmente o componente lento seja mais baixo, né, você pode me corrigir se eu estiver equivocado, e por consequência também pode ser que, né, o nível de fadiga seja diminuído em função de uma maior eficiência, né, do participante mais treinado, né. Então, só gostaria de saber disso, porque às vezes eu fiquei pensando, de repente, não sei se você chegou a fazer alguma correlação parcial, controlando, por exemplo, né, para o consumo máximo de oxigênio, ou alguma outra medida que a gente poderia utilizar como parâmetro para avaliar, né, a capacidade desse indivíduo, né, ou do participante. Tá? É mais nesse ponto aí o meu questionamento. Não, legal, Andy, legal. Primeiro, né, colocar aí que o Andy, a gente está numa amizade aí de muito tempo, né, desde da graduação aí do Andy, aí também acompanhando ele desde o TCC, a gente teve um crescimento juntos aí, né, também vi o Andy se tornando professor aí da UFSC aí com muito orgulho, né. Mas, tentando responder tuas perguntas, Andy, acho que muito bem colocada essa tua questão. E primeiro a gente observa ali que todas as relações, elas são relações moderadas ou fracas, algumas, né, e essas relações, né, se explicam uma variação aí do dado, acaba explicando em torno de 20%, 30%, o que explica mais, ela chega a explicar 40% da variação do dado, né, nenhuma relação muito forte, né. Andy, eu cheguei a pensar em algumas coisas aí, eu pensei em tentar, talvez, eu tenho um N de 16 total, né, talvez tentar dividir, eu não pensei em correlação parcial, cara, uma boa colocação tua, talvez seja uma coisa a pensar, tentar colocar uma covariável, talvez, como tu falou aí da questão do consumo máximo de oxigênio, né, e tu colocou bem que o nível de treinamento ele afeta, né, então o indivíduo mais treinado vai apresentar uma cinética mais rápida e um componente lento menor, né, mas eu não acredito que eu tenha uma variação tão grande de nível de treinamento na amostra, né, tem pessoal aí, por exemplo, o Diego, que está nos ouvindo, né, foi um dos participantes, né, mas tem alguns mais treinados que outros, com certeza, mas não sei se tem uma variação tão grande, mas é uma coisa que pensar assim, é provável que talvez tenha uma certa influência. Outra coisa que eu pensei foi tentar, talvez, verificar aí uma divisão da amostra pela própria cinética, né? Então, talvez colocar um grupo de cinética mais rápida, um grupo de cinética mais lenta e verificar se acaba... É uma coisa que eu até estou pensando em fazer, eu quero fazer aí para ver se muda esse dado, se um grupo com... A minha hipótese seria que o grupo com cinética mais lenta e com componente lento maior teria uma relação mais forte aí com fadiga muscular do que o grupo aí. Provavelmente, indivíduos mais treinados acabam não tendo essa relação. Essa seria a hipótese que eu levantaria. Não, perfeito. Foi só algo que eu pensei mesmo, né, durante a tua apresentação, né,
que destaca, né, que não tem essa relação de causa e efeito, e talvez possa ser que, né, o nível de treinabilidade seja um dos fatores que, né, esteja apontando, né, para essas correlações moderadas, baixas aí que tu encontrou. E uma vez que, eventualmente, vamos dizer, se você controla isso, pode ser que as relações, né, até sumam, né, desapareçam ainda. Então, foi só esse ponto aí, mas deixo também à disposição, né, para os nossos outros colegas aí compartilharem, né, algum questionamento em cima disso que foi apontado. Valeu, meu amigo. Um abraço, Andy. Mais alguém? Ô, PC, e o que tu acha que poderia explicar, então, já que esses fatores que tu analisou são, teoricamente, numa análise inicial, explica um pouco, né, de onde tu acha que poderia vir isso, essa explicação? Baseado nos teus dados e na literatura, né? Quando a gente montou aí o projeto, a ideia, né, a hipótese seria que eu teria mais variáveis aí explicando o componente lento, né? A ideia seria que uma das hipóteses, por exemplo, é que a extração de oxigênio aí muscular explicaria o componente lento, né? A própria capacidade muscular oxidativa ali, a gente imaginou que poderia estar explicando o componente lento, né, de certa forma. A gente acabou não encontrando isso, então, a partir do nosso dado, não dá para afirmar isso, né? Eu acredito que o componente lento ele é algo multifatorial, como você bem colocou ali no começo, ali, né? Então, muitos estudos que levaram a uma determinada crença aí do que explica o componente lento, né? Que seria recrutamento e fadiga, né? Se olhar com uma maneira mais cautelosa, dá para ver que certas coisas são passadas, né? São deixadas de lado. Então, eu acredito que esse componente lento ele é mais multifatorial. Então, tem uma explicação, por exemplo, da própria fadiga da musculatura respiratória, tem a questão lá da resposta aferente do 3 e 4, lá dos grupos 3 e 4, né, que o grupo do professor Raman coloca lá. Então, acredito que essa fadiga da musculatura respiratória acaba levando, que é a teoria deles, leva a uma resposta de vasoconstrição no músculo. Essa vasoconstrição também afeta esse componente lento. Então, parece que é algo multifatorial. Tem a questão da fadiga. Como eu coloquei ali, né, parece que o que eu estou medindo aqui de produção de força é algo mais periférico, né, porque eu não tenho diferença de ativação nem de recrutamento, mas eu tenho uma perda de produção de força. Mas a gente vê que quando eu rodei uma stepwise lá, eu tive relação do delta torque com a PSE, que é um indicador de fadiga central, né. Então, também tem um fator central aí. Então, parece que tanto a eficiência mecânica e a fadiga muscular, e tanto essa eficiência oxidativa, digamos assim, de componente lento, parece estar sendo influenciado por diversos fatores. Muitos deles a gente acaba não tendo, eu acabei não tendo um dado forte ou significativo aí para explicar, né? Mas pensando em crença, digamos assim, pensando no que eu acredito, me parece que é isso, assim, até mesmo pelo que a literatura está colocando aí, alguns estudos colocando ainda, afirmando da questão de recrutamento, de fadiga, ou como o Andy bem colocou, talvez outras populações aí, né? O Andy falou do estágio de treinamento, né? Quando tem populações aí, estudos com pacientes, por exemplo, também, né? Encontra que o Rossiter estuda muito com paciente lá, então encontra que, né, indivíduos sedentários ou com algum tipo de doença aí, né? Cardíaca ou, né, metabólica, né? Eles têm também essa relação. Então, é provável que seja alguns fatores que ou a gente não consegue medir no momento, ou essa questão multifatorial acaba influenciando aí na resposta. Também acho que seja aí multifatorial, difícil dizer que é uma coisa só, ainda mais por tudo que a gente tem para medir, né? A gente consegue medir uma menor parte. Acho que talvez também a PSE, né? O cuidado que ela acaba pegando feedback do corpo inteiro para se resumir num valor, né? Então, talvez, não sei se dentre as tuas medidas seria realmente a medida mais forte aí de fadiga central. Eu acredito que é um pouco complicado ter se basear nisso, nessa medida, né? Sendo que tu também tem eletromiografia que talvez possa poder te dizer mais isso, né? Não sei se ali também, talvez na eletromiografia, tem aquele RMS lá, tu estás analisando ele bruto, PC. Aquele RMS dos sprints lá,
O que a gente tem visto, assim, geralmente nas últimas revisões com a eletromiografia, o pessoal tem pedido uma relativização baseado em algum índice que tu tenha. Tu chegou a pensar alguma coisa disso? O Denadai até pediu para eu colocar ali, relativizar ele pelo torque. Então, eu fiz aí uma razão do RMS pelo torque e também o resultado acaba sendo o mesmo, quando eu analiso, né, ele relativizado pela produção de força, né? Mas tu tem razão, então tem realmente essa questão da PSE aí que não dá para afirmar, não dá para dizer que é fadiga central, mas na verdade uma limitação do estudo que eu não tenho nenhuma medida central, né? Então a única coisa que eu teria que seria algum indicador de central seria PSE mesmo. Ô, Thiago, isso aí da PSE que tu falou é bem interessante, uma maneira simples que foi uma limitação do meu estudo também. Eu acho que serve para quem está começando a fazer pesquisa agora, é perguntar se é periférica e a central. Porque o indivíduo vai saber diferenciar. E é uma limitação bem grande dos meus resultados também. Porque eu não sei até onde a PCE foi periférica ou central. Porque como era na esteira, eles tinham muita dor no braço, né, nem sabe. E aí agora, pensando no estudo do PC também, é uma maneira bem simples de dar um limite nessa dúvida. Assim. Acho que é bem importante, é uma variável que a gente não tem costume de usar. Acho que vale muito a pena. Assim. E a PSE é uma escala tranquila de ser analisada, né, de ser coletada, e tem a possibilidade aí de tentar segmentar a sensação, né, a percepção de esforço também. É um método aí que às vezes vale receber um pouquinho de atenção. Sim. Mais alguém, pessoal? Acho que a gente já está chegando 10h15, aí o pessoal também tem seus compromissos. Se mais ninguém tiver nada a comentar, ou se você quiser falar algumas palavras finais aí, a gente vai encaminhar para o final da reunião, então. Não, tranquilo, Thiago. Só ali do RMS eu analiso quando se falou ele bruto, ele tem todo um filtro ali de sinal, né? Mas a questão de métodos aí, acho que talvez se tiver uma outra oportunidade, em outro momento a gente pode falar de métodos, ou eletromiografia, o próprio método da isquemia repetida ali, né? Enfim. Tem bastante questão metodológica interessante, né? Então, eu acabei não entrando em nada de métodos, né? Para tentar falar mais dos mecanismos aí. Mas agradeço a todos aí, a participação de todos, acho que foi legal aí essa conversa que nós tivemos aí. Me coloco à disposição aí para uma outra oportunidade, se vocês quiserem aí, me ouvir mais um pouco. E agradeço a oportunidade novamente. É isso aí. Um grande abraço a todos vocês aí. Show de bola, PC. Eu que agradeço a tua disponibilidade e a tua explanação aí. Não deixa de ser também uma atualização do que a gente vem fazendo no laboratório, né? Então, nas pesquisas atuais que a gente vem desenvolvendo no laboratório. Então, pessoal, vou finalizar a reunião de hoje, já fazendo um convite para a reunião da semana que vem, né? O doutorando Fernando vai fazer uma apresentação aí sobre aspectos nutricionais relacionados ao exercício. Então, já deixo aqui o meu convite para todo mundo. Daqui a 15 dias, no dia 15 de outubro, né? E então a gente aguarda vocês nesse próximo encontro. E daí, depois, daqui a um mês, o Diego finaliza essa segunda etapa aí de apresentações, também falando sobre o paraciclismo, né? Então, agradeço novamente a apresentação do PC, a colaboração de todos, a contribuição de todos, e deixo aqui um abraço para todo mundo. Aproveitar esse dia de sol aí. Valeu, pessoal, um abraço. Valeu pela companhia, pessoal. Falou. Um abraço, bom dia para vocês aí. Valeu, pessoal, um abração aí. Valeu, Thiago, PC, Diego. Valeu, obrigado.